Para falar sobre essa PEC, nós conversamos agora com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni. Bom dia. Guerzoni, essa PEC sendo aprovada aqui no Senado, vai para a Câmara, sendo aprovada lá, ela vale já para este ano, já para a sucessão, se ocorrer agora? Esse é um tema polêmico, né? Vários analistas entendem que ela não pode se aplicar a eleições que ocorram até um ano depois da sua eventual promulgação. O artigo 16 da Constituição diz que o processo eleitoral não pode ser alterado um ano antes da eleição. Ou seja, normas que alterem o processo eleitoral só valem para eleições que ocorram mais de um ano depois dessa alteração. E há uma discussão se isso se aplicaria a essa proposta. O Supremo já tem decisões de que esse princípio constitucional é um princípio de estabilidade das eleições e se constitui em algo similar a uma cláusula pétrea, ou seja, não poderia ser eliminado nem por emenda constitucional. A questão é se esse tipo de alteração estaria coberto por essa vedação. Então, há uma questão polêmica. Vários analistas entendem que não há problema, porque você não está alterando o processo eleitoral, na verdade, você está ampliando o direito do cidadão e o direito ao voto direto, que é a regra da Constituição, né? O voto indireto é a exceção, mas outros, numa interpretação mais restritiva, entendem que caso essa proposta seja promulgada, ela só pode se aplicar a eleições que ocorram um ano depois da sua vigência. Agora, nós tivemos aí o caso do estado do Amazonas, né, em que a Constituição estadual prevê eleição indireta e, no entanto, se está falando agora de eleição direta. Como é que fica isso? Isso se deve a uma alteração que foi feita no ano de 2014 no Código Eleitoral, artigo 224 do Código Eleitoral, em que essa disposição prevê que, no caso de impugnação de mandato, a eleição será direta até 6 meses antes do final do mandato, né? Mas ela só se aplica ao caso de impugnação de mandato. Esse dispositivo do Código Eleitoral, da forma como ele está colocado, em tese ele se aplica também ao presidente da República, ele não abre exceções. A gente tem hoje uma ação direta de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, em que o Ministério Público contesta a aplicação dessa norma no caso do presidente da República. Agora, ela só se aplica a caso de impugnação de mandato, né? Ou seja, o entendimento que presidiu a essa alteração do Código Eleitoral é que a disposição constitucional que fala do último ano, dos 2 últimos anos, não se aplica quando há impugnação do mandato. Porque, tecnicamente, se você tem a impugnação do mandato, é como se a eleição não tivesse ocorrido, né? E não uma vacância normal do cargo. Agora, essa decisão quanto à eleição lá no Amazonas está sendo contestada. Isso também quer dizer que, aprovando-se a PEC, pode também ser motivo de polêmica a aplicação dela agora, né? No caso do Amazonas, sim. Se admite que a eleição do Amazonas teria como fundamento a PEC, isso pode ser arguído por causa do artigo 16 da Constituição. Mas a Justiça Eleitoral determinou a eleição direta, no caso do Amazonas, não por causa da disposição constitucional, mas por causa da alteração do artigo 224 do Código Eleitoral, que é de 2014, ou seja, ela tem mais de um ano com relação à eventual eleição do Amazonas. Então, a discussão no Amazonas seria um pouco diferente, porque ela não se baseia na disposição constitucional, mas na alteração do Código Eleitoral. Guerzoni, há interesses políticos aí, arregimentados de um lado e de outro. Agora, existe tese também, né? Quer dizer, por um lado, esse ardor, né, pela eleição direta, por uma participação do povo, mas, por outro lado, você vai investir uma pessoa de autoridade que pode ficar até 9 meses no cargo, né? Se a vacância ocorrer, digamos, no mês de novembro, dezembro, e com 90 dias, a eleição seria em fevereiro, março. Não é meio estranho isso? Essa foi a razão porque os constituintes fixaram essa data de 2 anos, né? A ideia que foi debatida na Assembleia Constituinte foi justamente para que não se fizesse uma eleição para um mandato muito curto, né? Como você falou, um mandato que pode ser de meses, né? Você mobiliza toda a população, né? Seja no município, no estado ou na União, para fazer uma eleição, né, um processo político complexo para um mandato de apenas alguns meses. Agora, essa é uma avaliação política, né, por parte dos parlamentares.
mas indiscutivelmente você tem um limite, né? Há um momento em que se torna até impossível fazer a eleição direta. A definição desse momento é uma definição política. À época da Constituinte, se imaginou que um mandato de menos de 2 anos seria um mandato muito curto para se fazer eleição direta. Na justificação agora, se está imaginando que um mandato poderia ser estendido até um mandato de um pouco menos de 1 ano. Agora, essa é essencialmente uma avaliação política. Agora, só para a gente deixar claro, né? Se o Congresso aprova essa PEC, a aplicação dela imediata ainda está sujeita a questionamentos. Sim, em tese, você tem posições divergentes sobre a aplicação dessa PEC, digamos, numa eventual vacância do cargo de presidente da República. Após a vigência dessa PEC, há divergência se ela poderia ser aplicada, porque essa vacância ocorreria certamente, né, menos de um ano antes da promulgação da PEC. E o artigo 16 da Constituição proíbe que o processo eleitoral seja alterado 1 ano antes. A questão é se isso é ou não alteração do processo eleitoral e se isso implica restrições a direito do cidadão, ao direito da estabilidade das relações jurídicas. Então, vai ser um tema polêmico, mesmo que a PEC seja promulgada. Temos que aguardar aí os próximos lances. Com certeza. Pierzoni, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente.